A Selic subiu e agora? É o fim dos fundos imobiliários? Aonde devo deixar meu dinheiro? É o tema desse vídeo de hoje, galera, e o vídeo tá rapidinho, não vou ficar enrolando muito, vou falar sobre os 3 tópicos. O que afeta com a subida dos juros, quando essa subida vai começar a influenciar na mesa do povo brasileiro, e 3, o que vai acontecer com os fundos imobiliários. Só isso. Então vamos começar falando. Não é novidade para todo mundo. Ah, a Selic subiu, passou de 12,25 para 13,25. Subiu 1%. Galera, não é novidade, como eu falei. Só que o que aconteceu? O mercado estava na expectativa de ver qual seria a atitude do Galípolo. Até porque, até então, a gente tinha o quê? O presidente do Banco Central era quem? O Campos Neto, que era de direita, do antigo governo Bolsonaro. E com a entrada do Galípolo, tava todo mundo ansioso. Por quê? Porque o Lula ficava falando que a economia estava boa. O que estava acontecendo com o Brasil é que o presidente do Banco Central, que era de direita e contra o governo dele, estava aumentando os juros de forma adoidada. Foi isso que foi passado pra gente. Mas, com essa subida dos juros de forma unânime, qual será a desculpa dessa vez? Galera, a verdade é que o governo mascara o tempo todo a crise que a gente está passando. É um rombo fiscal avaliado na marca de 43 bilhões de reais, é a inflação estourando o teto inflacionário, o governo que segue tentando mascarar, falando do PIB, que cresceu um pouquinho, o PIB, governo estoura o rombo fiscal, mas o PIB está crescendo. O que é o PIB, galera? O PIB é o crescimento econômico do país. Só que não está crescendo o PIB. O que acontece é que o governo estava injetando dinheiro na economia. E por isso a economia estava rodando de forma lenta, mas rodando. Entendeu? Como assim como assim o governo injetando dinheiro na economia? Salário mínimo aumentou. Aumentou? Criação do pé de meia. Então tudo isso dá um rombo fiscal maior. Mas, por exemplo, falaram que o número de desemprego caiu. Mas não foi o número de desemprego que caiu. O que acontece? Agora o governo não considera desempregado quem recebe auxílios emergenciais. Então quer dizer que o desemprego caiu? Não. A pessoa só está recebendo um auxíliozinho ali. Então, assim, tem essas máscaras do governo, essas vendas, né, que eles estão tentando botar na população brasileira. Galera, eu queria ressaltar aqui pra vocês que pra se falar de economia, eu tenho que falar o que está acontecendo com a economia do Brasil. Pra falar de finanças, eu tenho que falar o que está acontecendo com a economia. Eu não tô dizendo que eu gosto de um governo e desgosto do outro, mas são fatos. Se fosse o presidente Chiquinho que estivesse aqui, eu ia estar falando a mesma coisa. E você deve estar se perguntando o que muda com esse aumento dos juros. Você já sabe. Juros subiu, o que acontece com os fundos imobiliários e renda variável? Cai. Por que a renda variável cai quando os juros sobem? Vamos lá, fácil e prático já foi falado aqui nesse canal. A renda variável cai porque a renda fixa fica mais atrativa. Por quê? Porque a renda fixa é você emprestando seu dinheiro para o governo. O governo precisa de dinheiro, então a renda fixa aumenta. É isso? É isso. E a renda variável? Você aplicando o seu dinheiro em alguma empresa e algum banco específico. Então, é você selecionando os melhores ativos, é diferente. Então, por isso que ela fica menos atrativa. O governo, como o governo precisa de mais dinheiro, a renda fixa tende a ficar mais atrativa. Fora a visão como investidor, que a gente deu agora, tem a visão como brasileiro, como cidadão. O que afeta? O alimento fica mais caro, a gasolina nem se fala, a gasolina já tá pra subir a gasolina, mó tempão, e o governo segurando. Então, assim, tudo que você compra de importação que vem de lá de fora, com a subida do dólar e com o aumento de taxação que teve aqui no Brasil, o que acontece? Fica mais caro, as coisas se encarecem, o governo taxa mais das coisas, o governo precisa de mais dinheiro. Então, isso tudo afeta nas decisões com a subida da inflação. E quando esses juros começa
a afetar de maneira direta a economia. Porque acontece, a taxa Selic subiu agora, nossa, eu fui no mercado, agora igual na época do governo Collor, né, que cada hora o pessoal corria rápido pro mercado, recebeu, já corria pro mercado, porque ia subir cada vez mais o preço, toda hora tinha taxação diferente, então, com a deteriorização da moeda, né, inflacionária. Aconteceu isso no governo Collor. Quando a gente está com uma deteriorização da moeda, né, igual no governo Collor, que a moeda passou de cruzeiro para cruzado, de cruzado para cruzeiro novo para real, e foi se indo, acontece esse tipo de desvalorização. Mas como a gente está numa inflação mais controlada, digamos assim, na medida brasileira de ser, do jeitinho brasileiro de ser, quando a taxa Selic, esses juros, então, começa a influenciar o bolso do brasileiro. Entre 6 a 18 meses você já vai ver aquela família que trocou a carne pelo frango. E agora do frango vai passar para a linguiça. A pessoa que trocou aquele posto que era de confiança dela para um posto sem bandeira. Então o que acontece? Essas medidas elas afetam muito a população brasileira e é sempre a população mais pobre. Por quê? Porque para nós investidor, galera, a gente está no nosso momento. Para você que está começando a montar sua carteira de investimento, cara, é um momento maravilhoso. Há 3, 4, 5, 6 meses atrás, eu olhava, quero comprar um fundo imobiliário. Olhava pro mercado, não tinha um fundo para comprar. Por quê? Porque estava tudo caro. Renda fixa lá embaixo, 4%. Então, assim, tinha suas dificuldades para investir. Só que agora é o nosso momento. É o nosso momento de brilhar. Você tá montando a carteira? Galera, se você tem fundos imobiliários e ações, quero ser direta com você. Não venda. Compra mais. Eu já tenho fundo imobiliário, já tenho ações. Compra mais das que você tem ou olhe os relatórios dos melhores fundos. Fundos diversificados, nunca focando num fundo que só tem 2 ativos, um ativo. Um fundo com vários ativos, com diversificação. E cuidado com fundo de papel. Para você que não tem nenhum fundo imobiliário e tá querendo comprar, aí você precisa lembra quando eu falei ter um pouco que mais a Selic cautela. ela Por quê? aumenta de Porque 6 a 18 analistas meses, já entre indicam a 6 a 18 Selic meses? chegando O que acontece? entre o que acontece? Entre 6 a 18 meses já é 2026. Então, até lá, a gente tem essa Selic prevista a 15%. Ou seja, os fundos imobiliários vão sofrer mais, a renda variável vai sofrer mais. Então, para você que não tem nenhum ativo na renda variável, Letícia, o que eu estou fazendo? Tendo mais cautela. Mas eu já tenho. Mesmo assim, eu ainda vou esperar mais um pouco para voltar mais adentro nesse mercado. Mas, galera, não percam as oportunidades. Tá batendo aí na porta. A gente tem renda fixa pagando IPCA mais 8%, é um sonho. A gente tem a Selic pagando muito bem, todos os tesouros diretos pagando muito bem. A gente tem fundos e ações com yield, pagando um yield absurdo, com descontaço, muito mais abaixo do seu valor patrimonial do que realmente é. Então, a gente está na oportunidade, estamos surfando na onda. Saiba surfar na onda. Por quê? Porque são ciclos do mercado. Daqui a pouco a Selic vai ter que descer. Por que a Selic vai ter que descer? Porque são ciclos de... Se a Selic não descer, o país quebra. Então a Selic precisa descer. Entendeu? Só que preocupa os investidores. O que preocupa? Porque 2026 é ano de eleição. A popularidade do Lula já está, do governo Lula, enfim, ao todo, já está baixa. E qual é a consequência do governo em ano de eleição quando a popularidade está baixa? Injetar mais dinheiro na economia. Como já estão fazendo agora, o que é muito preocupante. Estão fazendo isso com a Selic a 12, que foi a 13. Em 2026, ano de eleição, Selic a 15. Vai aumentar mais o salário mínimo? Inventar mais auxílios emergenciais? Não sou contra, galera. Tô falando que no momento que a gente tá, é um momento delicado.
Vai sair mais imposto da onde? Mais imposto da onde que vai sair? Então, galera, é um momento delicado. Mas é um momento que você não pode deixar de investir. Galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, um grande beijo, um grande abraço. VaptVum. Tem fundo, tem ação. Começa a comprar mais. Começa a comprar mais do que você já tinha, porque tá num preço muito baixo. Ah, quer um fundo novo, uma ação nova? Dá mais aquela respirada. Espera o fundo tomar mais aquela respirada e aí compra mais. Porque é o momento da oportunidade. Depois, quando subir, não adianta. A gente já sabe aqui nesse canal que a gente compra na baixa e vende na alta. A gente não tá na baixa agora? Então é o momento de comprar. É isso, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Se inscreve aí no canal, compartilha e deixa o like.